do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, boas festas da Santíssima Trindade, Preislichens in der Kreuze. Acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista São João, que relata o que aconteceu no dia 50, no 50º dia depois da Páscoa. Cristo, depois da sua gloriosa ressurreição, andou 40 dias ainda na terra, aparecendo aos discípulos e apóstolos. E no dia da ascensão, quando subiu aos céus, ele prometeu enviar o Consolador, prometeu aos discípulos enviar o Espírito Santo, que procede do Pai e que repousa nele próprio, no Divino Mestre. Os discípulos estavam com medo quando Cristo foi crucificado, e muitos deles, em suas fraquezas, fugiram, mas se alegraram com a ressurreição de Cristo e com a sua ascensão aos céus. E apesar dessa separação entre o seu Divino Mestre, Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, e eles, que conviveram por 3 anos, ouvindo os ensinamentos de Deus, eles entristeceram, mas ao mesmo tempo ficaram alegres, porque Cristo, na sua ascensão aos céus, prometeu então vir pela segunda vez à terra, julgar os vivos e os mortos conforme as suas obras e ações, e prometeu então enviar o Espírito Santo. E estavam eles reunidos então no cenáculo de Sião, em oração, exatamente como todos nós estamos aqui hoje, à espera daquilo que seria a sua força, o seu amor e a sua determinação. Tal e qual como os apóstolos estavam juntos, estamos aqui todos, queridos irmãos e irmãs, no dia do aniversário da Santa Igreja. Hoje é o aniversário da Santa Igreja de Cristo. E Cristo enviou o Espírito Santo sobre os discípulos e apóstolos, sobre a Santíssima Mãe de Deus, para a fundação da Santa Igreja e para fortalecimento dos discípulos. E podemos ver, queridos irmãos e irmãs, que depois dos discípulos receberem o Espírito Santo, eles já não tiveram medo de mais nada e partiram pelo mundo pregando a boa nova da ressurreição de Cristo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No cenáculo de Sião chegou então uma grande ventania que entrou pelas portas e janelas adentro. Os que estavam na rua não sabiam o que é que acontecia dentro da casa onde estavam reunidos os apóstolos. E o Espírito Santo, em formas de língua de fogo, repousava em cada um deles e na Santíssima Mãe de Deus, e cada um começou a falar em línguas diferentes, línguas que nunca tinham ouvido. E eis, queridos irmãos e irmãs, que nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos na forma de línguas de fogo, mas não somente em formas de línguas de fogo, mas sob a forma de dom.
que o próprio Cristo falou: em meu nome curarão doentes, em meu nome ressuscitarão os mortos, em meu nome pregarão a minha ressurreição. E quem, como diz no Santo Evangelho, tiver sede, venha até mim e beba. Queridos irmãos e irmãs, Cristo referia-se então a essa bebida em que Ele diz que quem crê em mim, por Ele correrão rios de água viva. Esses rios de água viva são os dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que se manifesta mais uma vez à humanidade, como foi no Antigo Testamento e como foi no batismo de Cristo. No Antigo Testamento, o mistério da Santíssima Trindade ainda era muito complicado de perceber. Mas então, na criação do mundo, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, falou não no singular, mas falou no plural. E então disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não disse: eu faço o homem à minha imagem e semelhança. Não, disse: nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já do início da criação, a Santíssima Trindade criava o mundo e pelos profetas, por suas bocas, então, tentava divulgar esse mistério do Deus triuno, desse Deus em três hipostases, para que o homem pudesse compreender esse mistério. E então Cristo, o Filho unigênito, o único Filho de Deus, despojando-se da sua glória e da sua majestade, pôde tornar-se então um de nós, domando a nossa natureza caída para nos dar a ressurreição e termos então esse corpo glorioso de Cristo na sua ressurreição. E hoje pedimos em oração conjunta, como estavam os apóstolos, que Cristo também envie o Espírito Santo sobre todos e cada um de nós, para nos dar luz espiritual, para nos dar força espiritual. E esse Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, desceu só uma vez. Desceu só uma vez, mas não desapareceu para sempre, porque Ele está na igreja que Ele próprio fundou. O Espírito Santo está então presente misticamente na sua Santa Igreja. E esse Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos é exatamente o mesmo Espírito Santo que desceu em todos e cada um de nós no dia do nosso batismo. E porquê? Porque o Espírito Santo desceu uma vez só, no dia de Pentecostes, em cima de cada um dos apóstolos e da Santíssima Virgem Maria. Para quê? Para que a fonte se torne só uma, como Deus é um. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a importância de não cairmos em enganações, em falsas igrejas, em falsos pastores, em igrejas que não têm a graça do Espírito Santo, que fazem tudo exatamente igual à Igreja de Cristo, mas no entanto a graça do Espírito Santo não habita
ali, porque a fonte é só uma, dos apóstolos, e só desceu uma vez. Por isso, os apóstolos é então a fonte do Espírito Santo que se espalhou através dos seus sucessores, os bispos da Igreja, os padres, que apesar de sermos todos pecadores, a graça do Espírito Santo e a graça de Deus também age através dos bispos e padres indignos e espalha então por todo o povo de Deus, para que a sua graça floresça e se espalhe por todo o universo. Queridos irmãos e irmãs, em oração conjunta, no final da Divina Liturgia, iremos fazer as orações ajoelhadas e pedimos a Cristo nosso Deus que envie o Espírito Santo vivificador a todos e a cada um de nós. Que nós, que fomos batizados pelo Bispo ou pelo Padre, na altura que recebemos o mir, e o Padre ou o Bispo diz o selo do dom do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, todos nós somos marcados com o selo do dom do Espírito Santo, exatamente como foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Que grande responsabilidade que temos, queridos irmãos e irmãs, que carregamos o selo do dom do Espírito Santo e que, ao mesmo tempo, lutamos contra toda a sujeira que nos imunda das nossas paixões, dos nossos vícios. Peçamos ao Rei Celestial que nos limpe de toda a impureza e salve as nossas almas. Amém.